estava comentando, né? Apresentando para vocês agricultura, né? Pecuária. Lembram disso? Falando principalmente que a agricultura ela gera alimento para seres humanos, para nós, né? Gera matéria-prima para alimentos para outros animais, e dei um exemplo de uma ração, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, vício de linguagem. E também pode servir de matéria-prima para produção de energia, e daí eu falei da cana-de-açúcar, que pode ser a matéria-prima para o etanol, né? Que a gente também encontra na gasolina. Lembram disso? Aí eu falei da questão da diferença de monocultura e policultura, né? Falei que a pecuária, né? Muitas vezes, a pecuária é a criação de animais, né? Independente do tipo de animal que é, da espécie de animal, certo? E daí eu falei de alguns tipos de agropecuária, né, de produção agropecuária. Eu finalizei a aula falando no método intensivo e extensivo, né? Eu estou lá na página 85 do livro didático, gente. E daí na página 85, no segundo parágrafo, na segunda frase, vai me falar que uma produção é considerada intensiva quando apresenta elevados índices de produtividade, tá? Faz uso de máquinas, de fertilizantes, de agrotóxicos e seleção de sementes. Muitas vezes usa a semente modificada geneticamente, as sementes transgênicas, como a gente chama, tá? E eu estava diferenciando a intensiva da extensiva, que produz menos, tem uma menor produtividade, tá? Emprega tecnologia, tá? Emprega não usa até a tecnologia, mas é baixa, tá? Utiliza muito mais as técnicas tradicionais, tá? É uma baixa mecanização, tá? E um pequeno uso de insumo. Algumas podem utilizar sementes transgênicas, alguns podem utilizar pesticidas ou agrotóxicos, tá? Mas é em menor quantidade, tá? Então, essa página 85, esses dois últimos parágrafos, na verdade, parágrafo 2 e 3, é interessante vocês fazerem um asterisco, tá? Sublinharem, para vocês terem essa diferença entre esses tipos de produção agropecuária, tá? E daí, eu dei o exemplo, tá, vamos continuar na agricultura, depois eu vou para a pecuária, tá? Na questão da agricultura, virando lá na página 86, eu estou agora, tá? Observem inicialmente a imagem, galera. A imagem da página 86. Vocês acham que essa imagem aqui representa uma agricultura intensiva ou extensiva? Um de cada vez, calma, tá dando pane. A imagem de que página? 87 ou 86? 86. É intensiva ou extensiva? Extensiva? Opa! Vamos voltar lá na página 85, galera. É porque tem um monte de caminhão que é muito rápido. É intensiva porque tem máquinas. Peraí, prof, tu tá falando de agricultura? Eu estou falando de a agricultura da página 86, que traz uma imagem para gente. Estão vendo a imagem? 1, 2, 3, 4, 5 tratores. Ô, prof, é que eu acho que você se confundiu com pecuária, né? Que a pecuária é intensiva e extensiva. Não, eu não confundi. Vamos lá, gente. Todo mundo na página 85. Eu poderia ter me confundido, mas dessa vez eu não me confundi, tá? Quando a gente classifica intensiva e extensiva, Bernardo, pode ser para a agricultura e pode ser para a pecuária. Beleza? Ali na página 85, nos dois últimos parágrafos, beleza? Diferencia
o que é intensivo daquilo que é extensivo, tá? Não interessa se é a agricultura ou se é a pecuária. Quando é intensivo, produz muito. E produz muito por quê? Porque é tudo controlado. Tem muita máquina. Se utiliza fertilizante, se utiliza agrotóxico, se utiliza uma semente geneticamente modificada. Quando é extensivo, se produz menos. Se produz menos por quê? Porque se utiliza menos máquinas, tá? É baixa mecanização. Se utiliza de técnicas tradicionais, beleza? Nem sempre se utiliza sementes modificadas e nem sempre se utiliza agrotóxicos, fertilizantes, tá? Daí eu pedi para vocês virarem a página, da 85 para 86, e pedi para vocês observarem aquela imagem que está ali. Tem apenas uma imagem. E perguntei se isso aqui, essa imagem, representa intensiva ou extensiva. Extensiva. Extensiva? Confundi. Dá uma olhadinha na legenda dessa foto, B. É monocultura. É monocultura. É apenas monocultura. Com máquinas também. Que especificamente aqui é de soja, né? E tem muita máquina. Olha só o proprietário, o agricultor dessa área aqui tem 5 colheitadeiras, né? Que é o nome desses tratores aqui que colhem a soja. Tá? Aqui está falando colheita na legenda, né? Então, uma pessoa, um agricultor que tem uma área com 5 colheitadeiras, será que a produção dele é intensiva? Ele produz muito? Ou será que é extensiva? Produz menos? Intensiva. Intensiva. Intensiva, isso. Intensiva. Pensem no seguinte. Lembra daquele boxeador Popó Freitas, né? O cara, ou lembra qualquer esportista, o skatista, na verdade. Vamos supor que o Kian, ele tem um campeonato internacional de skate, tá? E daí, o treinador dele vai falar o seguinte, ó, cara, agora o treino é intensivo, tá? Eu quero ver resultado. Eu quero ver, ao invés de você fazer 2, 3 manobras, eu quero ver você fazer 10 manobras, tá? Então, todo dia, 4 horas, andando de skate, depois você precisa fazer outros exercícios para ganhar resistência, tá? E lá no final do campeonato, eu quero ver você de uma maneira ganhando, sendo o melhor do mundo, tá? Isso é intenso. Ele tem que fazer cada vez mais, ele precisa treinar mais horas por dia, mais dias, pode ser também, né? E ao invés de fazer 3 manobras, ele precisa fazer 10 manobras para ser o melhor skatista do mundo, tá? Percebam a intensidade nessa analogia, nessa brincadeira que eu fiz, tá? Com a agricultura aqui no campo. No campo, a agricultura intensiva, caramba, tem a semente perfeita, tem o fertilizante perfeito, tá? Tudo esquematizado, tudo um se comunicando com o outro, conectado com o outro, né? Tem uma máquina, caramba, que vai plantar, tem outra máquina que vai irrigar, tem outra máquina que vai colher, certo? E daí vai produzir muito pouco, produzir muito, tá? Vai produzir muito, inclusive pode até exportar. Ficou um pouco mais claro? Eu dar um exemplo, fazer uma analogia? O Kian gostou. Bora, Kian. Para ser o melhor do mundo, tem que treinar muito, cara. É verdade. É intensivo. Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Ou vocês ligaram aqui e voltaram a dormir? Me conta. A gente dormindo, tá aqui. acorda. Aqui, Bruno. Opa, tô aqui, salve, salve. Salve, salve. Tá. Ficou claro, então, a diferença do intensivo para o extensivo?
Conseguem perceber que essa fotinho da página 86 é intensiva? Sim. Ô, prof, eu tenho uma pergunta da tarefa. Deixa para o final da aula, Kian. Segura. Tá lá. Eu te pergunto no final, não vou esquecer, querido. A Evelyn queria falar alguma coisa. Eu não. Não? Beleza? Então tá. Então vou falar sobre agricultura. Oi, Andrei, bom dia. Abre o livro na página 86, querido. Estávamos falando sobre produção intensiva e extensiva. Vem com a gente, tá? O texto que está escrito ali acima daquela imagem, tá? Está falando um pouquinho dessa agricultura intensiva, que é a agricultura também chamada de empresarial. O tipo de agricultura que vai exportar, porque a produção é muito grande. E o agricultor vai ganhar dinheiro, porque produziu muito e consegue vender esse produto que foi produzido. Tá? Reparem, ali no primeiro parágrafo, tá? Tem uma vantagem, né? Tem, quando você é produtor, um agricultor, tá? Assim como qualquer tipo de empresário, tá? Você pode acessar empréstimos, acessar recursos financeiros, tá? De bancos, que são o BNDES, por exemplo, né? Que é um banco nacional, tá? Para você comprar, por exemplo, esse tipo de máquina, que deve ser bem caro, uma colheitadeira igual esse aqui da imagem, por exemplo. Comprar tratores. Então, você pode pedir dinheiro emprestado ou pedir créditos com juros mais baixos do que se você pedisse dinheiro emprestado para o Bradesco ou para o Itaú, por exemplo. Tá? Então, se você é agricultor, você tem essa vantagem também de, quando começar a produzir, né, de querer passar de um produtor extensivo para intensivo, onde a mecanização é alta, certo? Você poder ter acesso a um dinheiro e daí tem juros mais baixos para essas pessoas, para esses agricultores. Beleza? E daí, consequentemente, você produz bastante, você exporta, você ganha dinheiro, paga a sua dívida, e daí o negócio começa a crescer. Caramba, você ganhou dinheiro com aquilo, então você compra outra máquina, né? E compra outra máquina, uma máquina mais potente, enfim, para produzir cada vez mais. Beleza? É mais ou menos um pouco essa lógica. Imagina se a gente fizesse um paralelo com a Escola Engenho, né? Vocês sabem que a Escola Engenho começou com uma turminha de escola de crianças menores, né? Normalmente as escolas são assim, tá? Começa com uma turminha de escola de infantil, ensino infantil. Depois, poxa, aquelas crianças, se permanecerem na escola e se entrar um outro amiguinho ou entrar alguma outra pessoa da vizinhança, né, já vai aumentando, já pode ir para o ensino fundamental, né? Depois do ensino fundamental 1, já pode ir para o ensino fundamental 2. Caramba, daí a escola vai dando certo, é o objetivo da escola crescer, e daí tem dinheiro para isso, daí compra terreno, constrói outro prédio e lança o ensino médio, né? E depois do ensino médio, vamos supor, né, numa questão bem hipotética, que o objetivo seja o ensino superior, daí constrói-se um prédio e vai ter uma universidade, vamos supor, tá? Então vai crescendo. A gente pode imaginar que alguns, não são muitos, tá? Pequenos produtores, pequenos agricultores, tá? Começaram assim, né? Pequenos e foram crescendo, tá? De modo geral, no Brasil, não é isso que a gente vê, tá? De modo geral, no Brasil, a gente percebe que quem são os grandes agricultores hoje, os da agricultura intensiva e que exportam, já tinham grandes terrenos, tá? E que depois conseguiram recursos, ou a família já tinha recursos para mecanizar, né? Se tornar intensivo e, consequentemente, produzir e vender mais, tá? Se eu perguntar para vocês, pessoal, o que se vende mais, o que se exporta mais, o que se produz mais no Brasil?
tá? Tem um gráfico ali na página 87 que vai apresentar para a gente. Quase, ou melhor, né? Exatamente, 33% de soja. Estão vendo ali o gráfico na página 87, na cor azul? Soja. Sim, prof. Seguido por 16, um pouquinho mais que 16% de cana-de-açúcar, tá? O que é feito com essa soja, pessoal? É feito o farelo da soja, que é a matéria-prima para a ração, que eu dei o exemplo para vocês na aula passada, né? E outra parte é feito o óleo, né? Que muitas casas utilizam óleo de soja, né? Tem óleo de girassol, óleo de canola, vários tipos de óleo, né? Óleo de coco. Mas o óleo de soja é o mais comum e é o mais barato também no supermercado, reparem os preços. Óleo de milho também. E a outra parte é soja vendida em grão, na verdade, né? Em algumas casas também é comum fazer a soja como grão, como se fosse um feijãozinho, né? Ou a soja como um petisco, salgadinha, enfim. São algumas maneiras, né, de utilização e de utilização da soja, né? E de venda da soja, como farelo, como grão e como óleo, tá? Seguido, então, da cana-de-açúcar, ali 16%, né? Que daí é vendida como açúcar, certo? E vendida como matéria-prima para a indústria petroleira, certo? Vejam que outros produtos, tá, foram produzidos ali em 2016. Milho, a produção de milho também é muito grande, tá? Café, mandioca, feijão, arroz, laranja, banana, algodão, e tem uma outra classificação ali que engloba vários outros produtos, tá? Pessoal, eu falei que no Brasil, né, o grande produtor, o grande agricultor, ele já tem um grande terreno, né? E os pequenos, prof, por que eles muitas vezes não crescem ou por que eles muitas vezes produzem apenas para subsistência ou mantêm uma produção familiar, né? Que existem propriedades familiares, que é assim chamado, né? Onde se trabalha, onde a família que trabalha tem no máximo 1 ou 2 pessoas contratadas de fora, tá? Às vezes é por uma questão de opção, né? E daí é muito interessante a gente falar da produção de orgânicos, quando você não utiliza nada de fertilizante. Na verdade, você utiliza biofertilizante, né? O que é isso? Um fertilizante que não tem nada de químico. Enfim, tem a química natural, né? Mas não tem nada criado em laboratório. E daí, consequentemente, você consegue atribuir ao solo, né, as propriedades dele. Vocês estudaram já solo em ciências, eu imagino, né? Estudaram um pouquinho comigo em Ô, prof, a minha casa tem composteira, né? Daí o resto da compostagem vai virar um fertilizante. Então a gente usa isso. Uhum. Isso mesmo. Perfeito, Bernardo, seu exemplo. Na verdade, a própria transformação do resíduo orgânico já dá o adubo, né? Que é esse solo que é riquíssimo em nutrientes. E é esse adubo que é utilizado pelos produtores orgânicos, né? E se você, igual tem no minhocário, que eu acho que vocês trabalharam com a Vera ano passado, se eu não me engano, no final sobra um líquido, né? Esse líquido, tá, foi extraído justamente dos resíduos orgânicos que estavam nas gavetas de cima do minhocário, né? E esse líquido, então, é o biofertilizante que pode ser adicionado à água, né? E ser irrigado à produção, tá? Então, se o pequeno produtor ele não cresce, às vezes é por uma questão de opção, mas normalmente é porque ele não tem condições, ele não tem recursos econômicos suficientes. Então, é muito comum os pequenos e os médios produtores, eles se vincularem, tá? Eles se vincularem com os grandes produtores, tá? Vamos pegar como exemplo o estado de Santa Catarina,
Tá? Vamos passar para pecuária agora. Tá? O estado de Santa Catarina produz muito, cria muitos suínos, tá? Cria muito porco no oeste de Santa Catarina, tá? E, caramba, o que alimenta o porco? A ração, o milho. O que o pequeno e o médio produtor vai fazer? Plantar o milho, plantar o alimento para vender para quem? Para esse porco. Para o dono, para o empresário, para o grande pecuarista suíno, que está aqui em cima. Então, é muito comum, isso está escrito, gente, ali na página 87. Tá? Em que parágrafo? No parágrafo 3. Consegue ler para mim ali a inicial, Helena? Do parágrafo 3 da página 87? O parágrafo 3 da página 87? Uhum. Tá. Em muitos casos, pela falta de condições para produzir, os pequenos agricultores acabam perdendo sua propriedade rural e passam a trabalhar para médios e grandes proprietários, ou se mudam para cidades. Há ainda a agricultura praticada em assentamentos e cooperativas de reforma agrária, nos quais as famílias recebem terras cedidas pelo governo para se dedicarem à agricultura, garantindo assim o sustento de seus membros. Uhum. Certo? Então, percebam, esse exemplo que eu dei do pequeno produtor, do médio produtor, que vai produzir a ração, produzir o milho, né, para o pecuarista de suínos aqui em Santa Catarina, tá? Essa condição pode ter sido criada justamente por essa falta de possibilidades econômicas, falta de ter um terreno maior, ter muitas máquinas para produzir mais e para vender esse produto dele. Ele não consegue competir com o grande produtor de milho, por exemplo, que existe no Brasil, ou que existe nos estados aqui do sul do Brasil. Tá? Pessoal, partindo, na verdade aqui, ó, só comparando ainda a imagem, observando ainda a imagem da página 87, tá? Esse senhor que está ali, olha a máquina, a ferramenta que ele está usando, gente. Uma enxada, um ancinho, algo que é muito tradicional, tá? O trabalho de uma enxada, de um ancinho, ele é muito mais demorado do que o de uma máquina. Então, a gente está vendo uma imagem... Perdão, repete? Ou seja, é extensivo. Legal, Kian. Era isso que eu ia perguntar agora. É uma imagem de um produtor extensivo, tá? Ele produz, sim, tá? Mas a produção dele é menor do que de um produtor intensivo, tá? Beleza? Agora sim, vamos virar, porque na próxima página a gente vai falar de pecuária, tá? E daí é muito legal porque vem sim esse exemplo de Santa Catarina aqui no livro, no nosso livro, na próxima página. Já vou falar um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala de pecuária, se liguem nessa subdivisão. Quando a gente fala de bovinos, estamos falando de bois e vacas. Está ali no primeiro parágrafo da página 88, galera. Bovinos, bois e vacas, né? Suínos, porcos. Bubalinos, búfalos. Caprinos, cabras e bodes. Ovinos, ovelhas e carneiros. E tem outros exemplos, tá? Quando se cria frango, por exemplo, né? Pato, é avicultura daí, tá? E daí, no Brasil, a pecuária se destaca principalmente pela produção bovina, tá? Principalmente pela bovina. Na avicultura, se destaca o frango, mais do que o pato. Deve ter criador de pato aí, por aí, mas se destaca, na verdade, o frango. E daí, o frango, alguns criam, né, pela carne, outros criam pelos ovos apenas, tá? Na criação bovina, é principalmente o gado de corte, ou seja, é principalmente a criação, né, de bovinos é principalmente para venda da carne. Mas também tem aqueles, por exemplo, que atendem um mercado de laticínios, né, que são as vacas leiteiras, no caso, tá? Tem outro grupo
de criadores de bovinos que vão atender o mercado de sapatos, né, por conta do couro desses animais, certo? Mais uma vez, né, vai surgir aqui na página 88, tá, a produção intensiva e extensiva, porém agora para animais, tá? Se liguem, pessoal, segundo parágrafo, do ladinho das fotos, tá? A pecuária pode ser desenvolvida em propriedades grandes, médias e pequenas, tá? O gado pode ser criado solto no pasto e se alimentando da pastagem natural, ou confinado, alimentando-se principalmente de ração. A criação de gado solto não requer muitos investimentos. A produtividade costuma ser baixa, já que o tempo de engorda, né, o crescimento enfim, engorda do gado, né, é maior. E usa-se mais de 1 hectare por cabeça de gado. Galera, hectare tem um textinho ali em cima da imagem, na página 88 também, tá? Equivale a 10 mil metros quadrados, tá? Normalmente se compara com um campo de futebol. Nem todos os campos de futebol têm 1 hectare, tá, galera? Mas imagina, quem já foi no campo do Avaí, do Figueirense, enfim, imagina que para a criação extensiva de um gado, é necessário uma área, um pasto, tá? Daquele tamanho ali, mais ou menos. Quem falou que eu não escutei? Quem falou comigo? Não quer falar de novo? Então tá, então vou continuar. A Evelyn já tinha ido num campo de futebol. Kian, repete, por favor. A Evelyn disse que ela já tinha ido num campo de futebol. Ah, tá, beleza, massa. Então tá. Então, esse é o gado extensivo, o gado que é solto, né? Imagina, vamos fazer uma relação aí com o skatista profissional, né? Ah, passou o campeonato, não foi esse ano, não deu certo. Ah, beleza, então fica de boa, anda de skate aí quando você quiser, né? Fica livre no seu horário, tá? Pode ir praticando as manobras com calma, certo? Fazendo só uma analogia com o exemplo que eu tinha dado antes, galera, tá? No Brasil, vai falar do gado do corte, né? Por sua vez, na criação de gado confinado, galera, confinado, tá preso lá o bicho, igual a gente tá agora, na quarentena, tá? Ele tá confinado e tem um grande número de cabeça de gado, na verdade, grande número de cabeças por hectare, né? Quando é confinado, você consegue colocar uma galera junto, tá? E daí tem investimento em ração, em remédio, melhoramento genético, tá? A produção, consequentemente, é alta, certo? Esse é o modelo, então, da pecuária intensiva, tá? Que é a maior parte, né? A maior tipo de produção que a gente tem aqui no Brasil é essa pecuária intensiva, tá? Imagina um gado, né? Criado solto e igual os que a gente vê aqui no Campeche, né? Bem na frente da minha casa tem vários aqui. Eles andam pelo terreno todo, certo? E, consequentemente, imaginem a qualidade daquela carne. Vamos fazer uma relação com um skatista, né? Um esportista. Se o esportista, ele pratica muito, né? O que vai acontecer com o corpo dele? Ele vai criando, desenvolvendo músculos e resistência, certo? A mesma coisa com um gado, né? Se o gado está solto, consequentemente, a carne desse gado vai ser mais dura, tá? Do que a carne do gado que é criado confinado, todo com a raçãozinha direitinha, com um remedinho para não ficar doente, o remedinho se está doente,
tá? O controle para crescer, conforme o criador quer, tá? Pessoal, eu não vou começar o tema integração agropecuária e indústria, tá? Só quero que vocês comparem, então, as duas imagens que a gente tem na página 88. A imagem de cima, claramente, né? Uma produção extensiva, um pequeno produtor que vai lá manualmente tirar o leite da vaca, né? O bezerrinho está ali próximo, porque depois ele vai mamar, né? Em comparação com a foto de baixo de uma criação, né? De vaca leiteira, no caso. Olha, dá uma olhada naquelas máquinas ali na teta da vaca, né? E fazendo a ordenha, que é mecanizada. Nessa situação, os bezerros, os bebezinhos, são tirados de perto da sua mãe, né? Começam a beber e a comer ração, tá? E não tem essa aproximação com o leite materno, com o leite da mãe ali, né? Tudo bem, galera? Caramba, vocês estão muito... Parece que tá a sala inteira dormindo, sabe? Não, tem 3 ou 4 aí acordados. Tô aqui, prof. Galera, o Kian queria tirar uma dúvida. Queria estar. Não podemos, Yuri. Isso para final de semana. Kian, sua dúvida da tarefa, vamos lá. Do negócio da tarefa lá, que eu não sei como que o que é o gráfico que eu tenho que fazer. Infográfico. Isso aí. No exemplo da tarefa, eu passei um infográfico. Tá? Você mandou um vídeo, acho. Não, calma. Sim, mandei vídeo também, mas calma, tá? Ok, essa tarefa aí que tu tá falando, do infográfico, ela é para todo mundo fazer, né? É para todo mundo fazer até dia 28, tá? Tem 15 dias para ser feito. Quem tá mais folgado já começa, já elimina a tarefa, o trabalho, tá? Quem tá em recuperação, foca na recuperação e depois dá conta disso. Certo? Eu estou abrindo aqui o arquivo para ir mostrando para vocês. O que vocês têm que fazer? Um infográfico de uma mercadoria que vocês escolherem, beleza? O que é um infográfico? É um cartaz que vocês podem fazer manualmente ou no computador, beleza? Que tem textos curtos, tá? E imagens. Pode ser desenho, pode ser foto, beleza? Que mais? Eu estou projetando aí para vocês, ó. Eu já botei um exemplo de um infográfico, tá? Que eu tirei de um outro livro, beleza? Esse infográfico, ele vai falar da produção de uma roupa, tá? Se eu tivesse escolhido minha lata de milho da aula passada, eu teria que ter aqui o cultivo do milho, né? E assim por diante, até chegar na lata de milho aqui por último, beleza? Aí, Kian, eu dei alguns exemplos aqui, ó. No YouTube tem vários vídeos de como se faz pirulito, como se faz colchão, como se faz latinha de alumínio. Só para dar um exemplo, tá? Vamos supor que você queira saber como se faz um mouse, tá? Aí você vai digitar lá no YouTube como se faz um mouse de computador. E daí é bem provável que você encontre no YouTube, tá? No Manual do Mundo, que é um canal bem interessante, tá? Como que se faz. E daí aquilo ali pode ser a sua fonte de referência, sua fonte de pesquisa para você fazer seu trabalho. Prof, a aula acabou. Clara? Sim, foi clara, criança? Tem mais alguma dúvida? Não, prof, tá ótimo o que você falou. Obrigado.